a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. O Lennon, lá de Serra, no Espírito Santo, na quinta-feira, me fez uma pergunta se algum tipo de pensamento pode enfermar o corpo. Claro que pode, depende daquilo que você tem aí dentro da tua mente. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem que observar várias situações, circunstâncias, e hoje eu quero falar para você de uma história bíblica aqui, né? Mastigar essa história junto contigo, para você perceber que de repente você já conheceu essa história há muito tempo, mas nunca viu esses detalhes aqui. Eu quero te contar, por exemplo, a história de um homem chamado Bartimeu. Talvez você já tenha ouvido. Ele era cego, né? É o cego Bartimeu. O sistema religioso fez músicas do cego Bartimeu. O religioso já pregou sobre o cego Bartimeu. Isso é uma história que eu encontrei em 2 livros, né? Está em Marcos capítulo 10 e está em Lucas capítulo 18. Depois você, se quiser, se desejar, você busca lá para você ler direitinho a história do cego Bartimeu. O homem era cego. Não existia o braille, a linguagem dos cegos naquela época. O braille parece que apareceu no cenário em 1825, é o que se diz por aí. Não existia isso. Então, um cego naquele tipo de sociedade, naquela época ali, era uma pessoa que vivia em extremo sofrimento, porque aquela sociedade atualmente não está preparada para tratar um deficiente visual. Imagina naquela época como é que eram as coisas. Então, conta a história que Jesus ia a caminho de Jerusalém, já quase aí no finalzinho da sua missão, e ele passou pela cidade de Jericó, e chegou um determinado momento que ele cumpriu lá o que ele ia fazer em Jericó, e saiu de Jericó a caminho de Jerusalém. No caminho, ele iria cruzar com o lugar aonde esse cego estava sentado no chão pedindo esmolas. Porque era a única coisa que ele podia fazer. Não tinha trabalho para deficiente visual naquela época, né? Não existia essa tecnologia que existe hoje para o deficiente visual naquela época. Eu estou falando assim, detalhes, insistindo, para transportar você mentalmente para se colocar, se você puder exercitar a empatia, se colocar no lugar do cego. Se coloque no lugar do cego. Então, o Bartimeu escutou
porque audição ele tinha, que tinha um homem chamado Jesus que estava fazendo milagres naquela região ali, naquela área ali. Então ele ouviu falar. Quando ele ouviu falar, imediatamente entrou em ação aquilo que eu acabei de te falar acima, a fisiologia do corpo do deficiente visual chamado Bartimeu entrou em ação. E aquilo levantou nele. Opa, peraí, quer dizer que eu tenho esperança. Por quê? Porque eu estou ouvindo falar desse tal de Jesus que está fazendo milagres e então eu tenho uma chance. E ele acreditou nisso. E então começou uma reação no seu corpo, ele interpretou internamente, né? Ele venceu as barreiras que ele tinha internamente, porque imagina, ele era cego, as pessoas passavam e quem sabe esbarravam nele ali sentado e nem olhavam para ele, não ajudavam, não davam nenhuma esmola, nenhum tipo de ajuda, não davam comida, não convidavam ele para tomar um banho, não sei o que acontecia, eu sei como é que as pessoas cruzam com alguém que está caído na rua nos dias de hoje, e vejo como é, e agora vendo essa história aqui do cego Bartimeu, eu comecei a mergulhar bastante no sofrimento daquele homem ali. Mas quando ele ouviu falar que Jesus estava fazendo milagres, acendeu nele uma chama. Quer dizer que eu tenho uma oportunidade. E começou a se preparar, porque Jesus não tinha passado por ali ainda, né? Talvez alguns digam assim, mas o fato de Jesus passar exatamente no caminho onde estava o ceguinho Bartimeu foi um golpe de sorte do ceguinho Bartimeu. Mas aí eu queria te falar, o que é a sorte? Eu preferia chamar de o encontro da preparação com a oportunidade. Ele ficou preparado para quando Jesus passasse ali, ele exercer e se aproveitar da única oportunidade que ele teria. Mas ele se preparou. O que eu vou dizer para ele? O que será que ele vai me perguntar? Como é que eu vou chamar a sua atenção? Afinal de contas, eu não o vejo. Eu ouço dizer que ele vem acompanhado de uma grande multidão e certamente não me deixarão chegar perto dele. E se não me deixarem chegar perto dele, como é que eu vou chamar a atenção dele? Vou jogar uma pedra? Ou vou passar um WhatsApp para ele? Não, naquela época não tinha Facebook, não tinha TikTok, né? Porque senão o Bartimeu gravaria um TikTok e aí publicaria e quem sabe iria viralizar e Jesus ia conhecer o Bartimeu. Eu vou lá curar o Bartimeu. Naquela época não tinha isso. Então ele começou a pensar como é que ele ia chamar a atenção de Jesus para que Jesus chegasse perto dele, ou ele chegasse perto de Jesus, e quando isso acontecesse, o que ele ia falar, quem sabe o que Jesus iria conversar com ele, o que iria perguntar para ele. Então, ele começou a se preparar, ele começou a visualizar em sua mente, não em seus olhos, claro, porque ele era deficiente visual, ele começou a visualizar um momento em que ele se encontraria com Jesus. Isso é chamar a existência. Ele começou a acreditar que aquilo seria possível. Ele começou a acreditar que aquilo iria funcionar. Ele creu porque ele viu que ouviu, né, melhor dizendo, que aquele homem estava curando pessoas por onde andava. E ele também queria chegar perto. De certo, já ouviram falar da mulher do fluxo de sangue? Do coxo? Eu não sei, a história não diz aí. A história diz que Jesus saiu de Jericó a caminho de Jerusalém e no caminho passou no beco aonde estava o Bartimeu. Aliás, um detalhezinho. Quando você vir na Bíblia uma palavra, um nome, né, que comece com Bar, significa filho de. Só para um detalhe. Filho de Timeu seria, né? Esse é só um detalhe. Então, até que esse dia chegou. E estava Bartimeu sentado, e vinha Jesus acompanhado de uma grande multidão. Lá de longe, Bartimeu já se deu conta que aí vinha Jesus Cristo, nesse momento. Como ele se deu conta? Pelo barulho.
Por quê? Porque Jesus andava cercado de uma grande multidão, e multidão não anda calado, era um falatório, era uma gritaria, era uma bagunça, gente assoviando, gente batendo palma, gente falando, era, sabe, esse barulho bem alto. Dificilmente Jesus ouviria o Bartimeu, essa é a primeira barreira. Fora as barreiras que ele estava sentado, quem está sentado olha para os outros de baixo para cima. Quem está sentado olha para os outros numa posição de inferioridade. Uma pessoa sentada na rua pedindo esmola, ela olha para cima pedindo misericórdia. Olha para você pedindo misericórdia. Ela está sentada. Fora essa barreira, fora a barreira dele não enxergar nada, fora a barreira de quem sabe quantos maus tratos havia sofrido o Bartimeu. Então, essa barreira agora, Jesus vinha, mas esse barulho, dificilmente Jesus prestaria atenção no Bartimeu. Tanta gente ao seu lado, ele iria olhar para o Bartimeu como? Como é que ele ia ver o ceguinho Bartimeu ali sentado? Mas ele pensou assim, peraí, essa é a minha única oportunidade, eu tenho que aproveitar a minha oportunidade. Muitas vezes, as oportunidades acontecem na sua vida e você se fixa mais na barreira do que na oportunidade. Não foi o caso do Bartimeu, porque, olha, eu vou dizer aqui para você, cego, deficiente visual, deslocado, certamente sem emprego. Claro, estava pedindo esmola porque não tinha renda, né? Estava à margem, era uma pessoa totalmente à margem, não tinha plano de saúde, não tinha hospital para ele ir, não tinha ninguém que o ajudasse, estava totalmente impossibilitado de qualquer coisa, uma pessoa carente, sem perspectiva, sem objetivo, sem visão, sem sentido nenhum na vida, dependendo de alguém lançar uma moeda ali. O que a mente natural do Bartimeu mostrava para ele? Imagina! Aí eu te pergunto, você é cego? Ah, você está pedindo esmola? Não. Você tem emprego, né? Tem onde morar, tem família, tem o que comer, né? Imagina o Bartimeu, então, que não tinha nada disso. O que a mente natural dele atacava? Eu tenho certeza? Bom, não tenho certeza, também não vou especular, mas de repente Bartimeu não tinha nem família. Qual é a mulher que vai querer ficar casada com uma pessoa naquela condição? Já parou para pensar nisso? Então, ele tinha uma porção de limitações que certamente falavam muito alto na sua mente natural, mas naquele momento, a mente de Cristo, a mente espiritual, tomou forma na vida do Bartimeu e fez com que ele vencesse todas essas dificuldades aí, né? Então, ele decidiu usar a única arma que ele tinha. Aí você me pergunta, Pedro Kelly, caramba, pô, com tanta dificuldade, que arma que esse cara tem? Tinha. Por isso, eu não vou ler a história. Eu não estou aqui para ficar lendo Bíblia para vocês. Isso aí você faz na tua casa, verdade? Eu vou te contar a história nas minhas palavras, tentando te transportar para esse momento, para poder entrar, né, nessa dinâmica do tema de hoje, a mente e a fé. Porque note aí o que o Bartimeu teve que exercitar nesse momento e usar a única arma que ele tinha. Qual era a única arma que ele tinha? Gritar! Ah, Bartimeu tinha voz, então ele podia gritar. Quer dizer que mesmo às vezes você olha à tua volta e tanta dificuldade, tanto problema, tanta situação ruim, tanta coisa, mas se você procurar direitinho, você ainda tem várias armas que você pode usar e quem sabe você não esteja usando porque você está prestando atenção só naquilo que a tua mente carnal está te mostrando. Está me entendendo? Então Bartimeu decidiu gritar, né? Quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, porque era a referência que ele tinha de Jesus, certo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez ele gritava e vinha, imagino que aquela multidão junto com Jesus vinha caminhando lentamente, né? Porque eu não sei se Jesus vinha apertando a mão de todo mundo, como fazem os candidatos na rua, eu não sei, mas parece que ele vinha lentamente, porque deu tempo de Bartimeu gritar várias vezes,
E se Bartimeu gritou várias vezes e estava num beco e Jesus ia passando com a multidão nesse beco, imagino que a dificuldade toda de Jesus caminhar ali era por causa da multidão, talvez o beco muito apertado, eu não sei, eu sei que Bartimeu gritou várias vezes. E sabe o que acontecia? As pessoas que vinham na frente, abrindo caminho, os batedores, né, abrindo caminho, que ia passar Jesus com todo aquele cortejo ali, eles ficavam mandando o ceguinho calar a boca. Não, atrapalha, cala a boca, fica aí na tua miséria, no teu chão, na tua mendicância. Mendicância? É aí, pedindo, fica aí. E o que isso te diz? Exatamente o que eu já te falei. Bartimeu queria algo de Jesus, mas quando ele deixou os demais saberem o que ele queria, os demais começaram a jogar ele para baixo. Foi o que eu te falei há pouco. Cuidado com quem você comenta dos teus sonhos. Por quê? Porque aqueles que estavam ali, eles não estavam pensando em ajudar o cego, em levantar, em botar ele para cima, levantar a sua estima. Peraí, vamos embora. Esse homem, ele curou ali, curou ali, curou ali. Eu acho que ele pode curar você também. Vem aqui, vou te ajudar. Sai da frente, vamos levar o Bartimeu lá. Não, eles mandaram ele calar a boca. Só que o Bartimeu, quanto mais eles mandavam o Bartimeu calar a boca, mais alto ele gritava. Sabe o que significa isso, abençoado? O fato de não enxergar, talvez naquele momento, tenha ajudado Bartimeu. Porque, como é que está escrito? Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim que está escrito? Então, ele não viu a cara ameaçadora daqueles que o estavam mandando calar. E muitas vezes, você vai num determinado emprego e aquilo que numa determinada entrevista de emprego, cheio de sonhos e expectativas, né? E chega naquele lugar e é recebido por alguém num determinado ambiente suntuoso, alguém muito bem vestido, falando muito bonito, cheio de diplomas e tal, e aquilo que os teus olhos veem afeta negativamente a tua estima. E você já, rapaz, isso aqui é grande demais para mim. Era o que Bartimeu podia ter pensado naquela hora, mas talvez o fato dele não enxergar tenha ajudado, porque ele não viu a ameaça, a cara, ele não viu se aquelas pessoas estavam armadas, se estavam ameaçando batê-lo, nem nada. Ele só escutou que eles estavam mandando ele calar a boca, e aí ele gritava cada vez mais alto, né? Então, o fato dele ter gritado cada vez mais alto indica que é uma coisa linda, é necessário querer. O que você quer? Talvez o que você queira tenha surgido já no início do ano uma barreira para você seguir o teu caminho, no teu objetivo, buscando o teu objetivo que você quer. Então eu te digo aqui, não se intimide com aquilo que está mandando você se calar, é necessário você querer, você tem que querer. E o Bartimeu, em vez de obedecer e ficar calado ali, ele gritou muito mais alto ainda, até que aconteceu o que ele estava preparado para. Jesus parou para atender ele. Quando Jesus parou para atender ele, imediatamente o comportamento daqueles que estavam à volta de Jesus mudou. Começaram a dar tapinha nas costas do Bartimeu. É assim quando você tem sucesso. Você tem apertos de mãos de gente que você nem conhece. Você tem tapinha nas costas de uma porção de gente. Você é bem recebido em qualquer lugar que você vai. Ou você é o cara. Agora, quando você não consegue ou perde, você já não é mais o cara. Então, uma coisa que você precisa observar bem, aquilo que está dentro de você não pode ser afetado pelo ambiente onde você está. Entendeu? Porque imediatamente, agora que Jesus parou para atender, o pessoal já começou a tratar o Bartimeu melhor, já começou a dar um pouco mais de atenção para o Bartimeu. Então, abençoado, nós concluímos aqui o quê? Essa conclusão você tem até que anotar. Escreva aí, não permita que o ambiente ao teu redor atrapalhe tua fé. Porque você vai ouvir palavras, você vai ver gestos, você vai sentir dificuldades, você vai receber oposições,
Vão se levantar barreiras para as coisas que você pensa, que você quer e tudo isso. Então, às vezes a pessoa tem que se desfazer do seu ambiente, das coisas que tem, né? Buscando aquele objetivo que ela se preparou. E eu estou falando do Bartimeu, não estou falando de você não, nem de mim. Então Bartimeu queria recuperar a dignidade, mas para recuperar a dignidade, ele tinha que se desfazer da única coisa que ele tinha, a capa. Naquela época, a capa era quase como uma extensão do corpo da pessoa. Bartimeu estava no chão, sentado em cima da capa. Em cima da capa, as pessoas colocavam as esmolas. Então, quando a história diz que ele se levantou e jogou a capa para um lado, significa que ele, em busca da sua dignidade, crendo que ele conseguiria, ele abriu mão das coisas que tinha, ele saiu do seu ambiente, ele partiu para cima, porque ele acreditava naquilo que estava dentro dele. Isso é fé. Então o que aconteceu? Primeiro ele jogou a capa, depois ele ficou em pé, e ficar em pé... Ficar em pé fala muito. Eu não sei se você já foi num banco conversar com o gerente. Eu já fui várias vezes, para vários motivos. Normalmente, a mesa do gerente é um pouco mais alta. A cadeira do gerente fica um pouco mais elevada em relação à do cliente. E isso já diz muito. Talvez passe desapercebido na maioria das pessoas. Mas em você não passa desapercebido. Por quê? Porque você já sabe que isso influencia. A pessoa está ali inferiorizada, talvez, por causa daquela posição, né? Então Bartimeu estava sentado, pedindo, dependendo de favor. De repente, ele jogou a capa para o lado e ficou em pé. Ele já começou a ver todo mundo assim como nós estamos nos vendo aqui através dessa câmera, né? Aí aconteceu aquele diálogo que Bartimeu se preparou. Atenção, se preparou. Ele se preparou, eu já te disse isso. Ele ouviu dizer de Jesus, ele começou a imaginar. E se tivesse diálogo, o que eu vou dizer para ele? O que será que ele vai me perguntar? Se ele me perguntar, como eu vou responder? Com que atitude eu vou responder? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou titubear? Será que eu vou dizer assim, peraí, deixa eu pensar? Não. Jesus imediatamente perguntou para ele assim, o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta ridícula. Pô, pensa bem nesse caso. O cara é cego. Você tem poder de curar. Né? Aí ele grita, tem misericórdia de mim e tal. E Jesus vê, rapaz, esse aí é cego. E tal. Aí você tem a cara de pau de perguntar para ele, o que você quer que eu te faça? Por que será que Jesus, sendo Deus, colocou essa pergunta para fora? Você não acha que Jesus sabia o que o Bartimeu queria? É claro que ele sabia, mas por que ele forçou a resposta com essa pergunta? Porque é necessário você declarar o que você quer. O que você quer que eu faça? E o cego respondeu na hora, assim, na bucha, eu quero voltar a ver, voltar, sublinho, voltar. Quando diz eu quero voltar a ver, significa que ele já havia visto. Então não vamos especular, mas de repente alguma coisa aconteceu e Bartimeu ficou cego ele não nasceu cego, porque ele voltou a ver, diz a história. Se voltou a ver, é porque ele já tinha visto antes. Então, ele disse, eu quero voltar a ver. O que Jesus falou para ele? Então receba. Em Lucas está escrito assim, receba. E nesse momento eu digo para você, o que você quer? Não que eu te faça, que você vai entender aqui. Quem faz é você mesmo. Receba, eu digo para você aqui. Pedro Kelly agora, nesse momento, está falando, receba o que você quer. O que você quer? Um novo emprego, um salário melhor, a cura para uma enfermidade, receba. Mas você quer isso mesmo? O Bartimeu queria. Tanto queria que ele se preparou antes e imaginou esse momento. E o momento chegou. E quando o momento chegou, ele estava preparado. Então isso não é sorte. Entendeu? Sorte, o que dizem que é sorte por aí, é o encontro da preparação e a oportunidade.
Então, quando você consegue aquele emprego bacana, não é sorte, você se preparou e chegou a oportunidade. Aí, casou uma coisa com a outra, porque sorte como tal, não existe isso. É mentira. Você está me entendendo? Então, aí Jesus diz, receba a cura, está curado. Aí, mas peraí, estou curado? Tô. Houve um diálogo aí. Ele e Jesus. Tinha uma multidão em volta, mas nesse momento só haviam 2 pessoas. Bartimeu e Jesus. É um diálogo. Quando você quiser falar com Deus, não é na multidão lá do aleluia, daquela congregação lá, que você vai falar com Deus. É de tu a tu. Assim. O que você quer? Eu quero isso. E pronto. E assim. Por quê? Porque a fé é individual. Entendeu? A fé é individual. E Bartimeu respondeu rapidamente, não gaguejou, não titubeou, não duvidou, não ficou pensando. Ele estava aguardando aquela oportunidade há tanto tempo que ele disse, eu quero ver de novo, eu quero enxergar. Então, a única coisa que Jesus fez com essa pergunta foi colocar a fé do Bartimeu em evidência, como eu estou tentando fazer agora com você. A mente e a fé. Colocar a fé em evidência. O que tem que evidenciar? A fé. Mas eu não posso ter fé por ninguém. Jesus não podia ter fé pelo Bartimeu. O Bartimeu, para ser curado, ele tinha que exercer a fé dele. E sabe o que Jesus disse para ele? Jesus não tocou nele. Jesus não fez mágica nenhuma, não estalou o dedo. Sabe o que ele fez? Falou, então tá, enxergue. Tua fé te curou. Tua fé te curou? É. E se você olhar, vai lá na mulher, no milagre da mulher que tinha hemorragia. Ele disse para a mulher, tua fé te curou. A fé é individual. Aí eu vou lá naquele pastor para ele orar por mim, para eu ficar curada. Isso é a maior bobagem. Quem fala uma coisa dessa é porque não sabe o que é fé ainda. Entendeu? Essa pessoa depende. Ela depende. E Jesus, quando dizia assim, tá bom, a tua fé te curou. Ele estava dizendo, a tua fé não depende de mim, a tua fé depende de você. Só que as pessoas não estão acostumadas a isso. É muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros. Eu não vou mais naquela congregação, eu não vou mais ouvir aquela ministração, não. Por quê? Porque ele não faz oração por mim. Jesus não fazia oração por ninguém. Então, Jesus não fez mais nada. Ele só falou assim, a tua fé te curou, né? Então, onde é que habita a fé de alguém? No alguém. Na mente de Cristo. É preciso chegar um momento em que esse poder contamine todo o teu ser. Aí a coisa funciona. Se isso não for assim, não vai funcionar não. Entendeu? Agora, olha só quanta coisa aconteceu. Bartimeu teve que vencer a dificuldade que sempre teve na vida durante a sua cegueira, teve que vencer a barreira daqueles que mandaram ele calar a boca, teve que jogar para fora, teve que entregar a capa, e certamente ali tinha algumas esmolas. Sim, porque aquele momento ele não podia perder. Teve que se esforçar para ficar de pé, teve que gritar, teve que atravessar aquela pequena multidão, não sei se era pequena ou grande, era uma multidão, para poder falar com Jesus, né? Por quê? Porque não se trata de salvação espiritual, se trata de salvação diária, se trata de algo que iria beneficiar a vida do Bartimeu dali para frente. Então, ele teve que entregar alguma coisa, ele teve que fazer, ele teve que ter algum tipo de atitude, entendeu? Porque a única coisa, abençoados, que você não precisa fazer nada é em relação à salvação espiritual. Isso aí, esqueça, porque você não pode nem tirar, nem colocar. Nada, nada, nada. Agora, no teu dia a dia, Deus requer que você tenha alguma atitude para mostrar que você acredita naquilo que você está recebendo. Entendeu? Lembra do milagre de Lázaro? Ele podia tirar a pedra da frente,
E ele ficou lá quieto, falou, tira essa pedra aí. E o Lázaro lá dentro. E ele podia tirar as ataduras do corpo do Lázaro. E ele falou assim, desatem ele. Ou seja, sempre em relação às coisas do dia a dia, requer algum tipo de gesto, de atitude da pessoa. Você já sabe ao que eu estou me referindo, né? Claro, a tua prosperidade só começa a partir do momento que você semeia. Entendeu? Isso é uma questão de fé. A fé em relação à prosperidade não é você ficar aí orando, de olho fechado, falando com Deus e tal, cantando, não sei o quê, e a prosperidade vai chegar na tua vida. Não, isso não é assim não, abençoado. Isso está errado. A prosperidade do Filho de Deus passa primeiro pela obediência na semente. Da mesma maneira como a cura do Bartimeu passou primeiro ele jogar de lado e entregar a capa, que foi a sua semente. Sim ou não? Se você quiser, pode até comparar. Ficar de pé, gritar, vencer aquela multidão, né? É um sacrifício vivo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Romanos 12, 1. Não é assim que está escrito? É verdade. Então, Bartimeu fez isso. Ele parou e pensou, peraí, eu quero receber a cura. Eu tenho fé que isso vai acontecer. E aí depois Jesus disse para ele, sem falar, porque estava num pacto que não poderia explicar o que eu estou explicando aqui, aí ele disse, não fui eu não, Bartimeu, não fui eu não. Legal, você esperou eu passar, você acreditou que falando comigo a coisa ia resolver, isso está certo, muito legal. Mas deixa eu te falar uma verdade, quem te curou foi a tua fé, ou seja, foi você mesmo. Ou seja, fui eu que moro dentro de você. Entendeu? Então, é necessário que você semeie para que você colhe. Porque se você não exerce dessa maneira, não funciona. Então, essa é a história de hoje. A mente e a fé. Declaro você reinando em vida nesse aspecto, né? Então, eu não poderia terminar sem agradecer a todos vocês que colaboram comigo aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Lembre-se, se você deseja uma ministração aí minha, pessoal, no local onde você se reúne, onde você congrega, você precisa fazer contato com esse WhatsApp que está aqui, né, para que a gente possa organizar essa visita, tá bom? Muito agradecido a você que compartilha. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.